Fala galera, bem-vindo ao canal Epistemologia, o seu canal do conhecimento. Bom, para você que ainda não me conhece, o meu nome é Járlio, eu sou um adepto do conhecimento e hoje eu estarei mostrando a prova da existência de Deus que Descartes enunciou, que Descartes apresenta na terceira meditação da obra Meditações Metafísicas. Eu estou aqui com um livro da editora Folha de São Paulo. Descartes, são seis meditações e na terceira ele mostra, ele coloca ali a prova da existência de Deus de uma forma racional. Bom, antes de começar aqui apresentando a prova que Descartes enunciou, Descartes nasce ali no final do século XVI, em 1596, foi um filósofo francês, 1596 ele nasceu, e morreu em 1650, portanto na metade do século XVII, certo? Descartes ele começa por pensar, ou ele começa a questionar, fazer dois questionamentos, duas perguntas para si mesmo. Primeiro, se Deus existe. E segundo, se esse Deus existe, se ele é enganador ou não. Porque se ele não souber dessas duas verdades, ele não pode saber de mais nada, visto que qualquer coisa que ele pensar, ele está certo de que ele sabe, qualquer conhecimento que ele venha a adquirir, ele não pode ter certeza se aquele conhecimento é verdadeiro ou não, visto que se há um Deus e esse é enganador, ele pode estar enganando, Deus pode estar nos enganando a respeito das coisas. Então é importante para Descartes, pensa ele, saber se Deus existe e se este é enganador. No entanto, quando Descartes concebe um Deus, ele não pode conceber senão em um Deus que é em substância infinita, imutável, eterna, independente, onipresente, onisciente e criador universal de todas as coisas. E ademais, ele não pode esquecer do atributo que lhe é mais fundamental, o ser perfeito. Ou seja, em todos esses atributos, ele o é perfeito e também tem um atributo da perfeição. Sendo assim, esse Deus ele não pode ser um enganador, visto que o enganar é uma falha no caráter, e corrompe as relações. O ato de enganar corrompe as relações. Então, sendo esse Deus perfeito, ele não pode ter nele essa falha no caráter. Portanto, ele não pode ser um enganador. Se ele é perfeito, ele não pode ser um enganador. E para ser um Deus, como Descartes concebe a ideia de um Deus, esse Deus, ele dentre todos os atributos, ele tem que ser perfeito. Senão ele não é um Deus. Porque em Deus, pensando na ideia de um Deus, não pode faltar nada. E dentre todas essas coisas que não pode faltar a perfeição. Bom, gente, talvez o áudio não esteja muito legal, porque o aparelho, o meu celular deu um problema e eu estou tendo que gravar com um celular inferior, mas em breve estará aí com mais qualidades, aí, tanto os vídeos como os áudios, ok? Bom, uma vez que Descartes concebe a ideia de um Deus, ele faz uma outra pergunta: de onde viria essa ideia? Sendo que a ideia é um efeito, e para todo efeito tem uma causa, certo? E ele chama essa causa de causa eficiente. E ele diz assim: pois, de onde o efeito pode tirar sua realidade, senão de sua causa? Outro sim, ele pensa. E daí resulta não somente que o nada não poderia produzir coisa alguma, mas também que o que é mais perfeito, ou seja, que contém em si mais realidade, não pode ser uma consequência e uma dependência do menos perfeito. Descartes ele pensa deste modo porque aquilo que tem mais realidade, ou seja, aquilo que é perfeito, não pode surgir de algo que é imperfeito, que tem menos realidade. Sendo assim, Descartes começa a apresentar a primeira prova da existência de Deus. Porque quando ele considera todos esses atributos, quanto mais ele as considera, mais fica provado que não pode ter vindo dele mesmo essa ideia. Porque é um efeito, precisa de uma causa, certo? E como eu disse, a causa, e ele a chama de causa eficiente. Aí ele pensa, bom, ainda que a ideia da substância venha de mim mesmo, a ideia da substância
visto que eu também sou uma substância, ele não teria, contudo, uma ideia de substância infinita, visto que ele é finito. Para concluir, Descartes disse: pois como seria possível que eu pudesse conhecer que duvido e que desejo, ou seja, que me falta algo e que não sou totalmente perfeito, se não tivesse em mim nenhuma ideia de um ente mais perfeito do que eu, por comparação, a qual eu conheceria os defeitos de minha natureza? Então Descartes ele apresenta aí a primeira prova, né? Sendo ele uma substância finita, não poderia produzir uma ideia de substância infinita, porque é ao contrário, aquilo que tem mais realidade, ou seja, que é infinito, pode produzir uma substância finita. E por fim, tem um segundo argumento, né, da prova de Deus, que é mais uma complementariedade. Quando Descartes concebe a ideia de um Deus perfeito, né, sumo em perfeição, nada pode faltar sendo esse Deus perfeito. E para que ele seja perfeito é necessário que ele exista. Pois é preciso dizer que um dos atributos da perfeição era existir. Portanto, para que Deus seja de fato todo perfeito, nada pode lhe faltar no que se refere a ser perfeito. Portanto, é necessário que ele exista. Bom, é isso. Descartes apresenta esses dois argumentos, né, que me parecem ser ótimos argumentos. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, espero que tenha ficado, né, claro a explicação. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu, né, terei o prazer aí de estar sanando essas dúvidas, ok? E olha, mais uma vez, não deixa de se inscrever no nosso canal, não esqueça o seu like. Até a próxima!